falando do seu início de carreira, cara, é muito diferente a sua vivência, eu imagino, adolescente, criança, porque, assim, os seus pais sempre foram envolvidos no esporte. E eu acho que é a coisa que você mais deve ter escutado durante sua carreira é uma comparação, como é que é ser filho do Bernardinho, como é que é ser... Enfim. Mas como foi esse início de carreira, nos inícios dos anos 2000, quando você não só estava começando a entrar na seleção, mas no clube mesmo, virando profissional? Como O foi Bruno essa... jogou comigo, inclusive, essa época. A galera conhece o Bemossa... 17 anos, campeão da Superliga na primeira temporada na Unisul, mas eu e o Bruno a gente se conhece desde os 11 e 12, né? O Bruno jogava em Campinas, eu em Vinhedo, e a gente jogava ali os campeonatos regionais, depois, né, a Copa PV, os jogos entre a nossa região, mas ali a gente se enfrentou muito, pré-mirim, mirim, infantil, infanto, jogamos juntos, Juvena, então acho que dos 11 aos 17 deu pra ver muito de perto o quanto esse cara quis ser o Bruno jogador, E eu referência, falo, a tá minha ligado? diferença, assim, eu fiz muitos esportes, sempre fui, então joguei futebol, joguei badminton, joguei tênis, joguei basquete. E o vôlei era aquela coisa do sangue mesmo, né? Da paixão. Poxa, meu pai, né, técnico, não cheguei a ver ele jogando, mas minha mãe eu vi jogando durante muitos anos. Então, assim, nasci dentro de uma quadra, né? Então eu adorava o vôlei e tal. E o vôlei era a minha grande paixão, cara. Então, quando eu voltei a jogar na época na Fonte, em Campinas, eu não me preocupava, cara, com, poxa, comparação. Meu pai já era técnico da seleção. Será que, ele vai ser, será que vai ser igual a mãe dele? Será que vai jogar tanto? Não vai? Cara, eu só queria me divertir. Então, é aquela coisa da paixão genuína de uma criança ainda, de um adolescente, né, 13, 14 anos, mas que você não se preocupa com o que vai acontecer. Você não tem noção, zero noção do que vai ser lá na frente através da tua pressão, a responsabilidade de, né, lidar com isso, entendeu? E eu acho e foi isso que me levou durante todo esse tempo, cara. Porque eu quis seguir, eu não tive um plano B na minha vida. Entendi. Falei, não, cara, eu quero ser atleta, eu quero jogar, eu quero viver daquilo que meus pais viveram, total. entendeu? Então, assim, eu não... Lógico, estudei e tal, cheguei a fazer faculdade, mas assim, pra mim não tinha um plano B, cara. Eu falei, cara, eu quero ser jogador. E eu não pensava, cara, eu quero ser jogador para ser... não, eu sonho em ser um dia um cara da seleção brasileira, sonho em jogar uma Olimpíada, com certeza. Mas eu jamais imaginei o que pudesse acontecer. Eu tava ali porque eu gostava. Entendi. Entendeu? E eu acho que isso, que é mais uma das coisas que eu tento, a nova geração, às vezes, é um pouco imediatista, sabe? E talvez se perca nesse... Cara, a minha ambição era, cara, fazer aquilo que eu amava, que eu gostava. Talvez os caras... Não conheci ninguém no mundo inteiro que quis mais do que esse maluco aí, diariamente, chapa. E você tá treinando ali, um treino de defesa, e o cara tá em cima do caixote, errou duas, ele falou, sai daí, velho, deixa aqui, pum, 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 sabe assim, no futebolzinho do aquecimento, não perdia, sacou? É um cara que... competitividade também. Isso que eu ia falar. Isso você tem mais, você provavelmente viveu mais que a galera, assim, né? Talvez... Aí tem um DNA, né? Bernardinho ali dentro. Total. A própria minha mãe, apesar de parecer mais tranquila, sempre foi muito competitiva também. Aí também tem essa parte do DNA. Uma coisa que você falou isso da galera imediatista, eu acho que tem uma diferença. E eu tive uma conversa com o Alex e ele me chamou a atenção. A frase que ele usou, e eu não sei se isso acontece no vôlei, eu queria que você falasse sobre essa frase. Ele falou assim, cara, hoje as pessoas elas não querem jogar bola. Elas querem ser o jogador de futebol. Ela tá pra ser o status do jogador. Ela quer a vida do jogador, mas ela não quer jogar bola. Porque a pergunta que eu fiz ele, eu achei muito interessante. A gente fala, nossa, mas não tem gente que bate falta hoje. Ele, cara, então, vou te falar. Sabe por que não tem? Não é porque de fisiologia, não. A gente acabava o jogo, ficava brincando com a bola, de chutar, desafiava o goleiro. Cara, eu vou pagar uma coca pra você e tal. Hoje ele falou, cara, nos 2 times que eu treinei, a base de São Paulo e tal, eu tive que puxar os caras pra eu desafiar eles. E aí ele falou, entrou muito nessa, cara. Eu vi esse cortes, né, em relação a isso. Pô, Alex, várias entrevistas dele incríveis. Inclusive a filha dele joga vôlei. Joga vôlei. Ele adora também, não? Poxa, ele é um cara espetacular, assim. Sempre acompanhei, craque e tal. E muito inteligente, muito sábio em relação a isso. Muito mesmo. E, cara, e é verdade, assim, por isso que eu falo, a coisa mais genuína e do querer, sabe? Você realmente tem que querer, sabe? E tem que ser mais forte, vai ter que sofrer. Total. Entendeu? Sacrifícios. Abrir mão de família, muita coisa, tempo, cara. Entendeu? Se você quiser mesmo chegar lá. Se não, cara,
não vá... Tudo bem também. Porque tem gente, cara, tá tudo certo. Você não precisa querer ser um jogador que... Talvez pra você, aonde você está, tá bom, legal. Entendeu? Mas depois não sofra com as tuas escolhas, entendeu? O pensamento era muito profissional já, né, Bruno? A gente era infanto, a gente era juvena, a gente já era profissional. Me perguntou da sua carreira quando começou com o profissionalismo. Em 2001, infantil no Pinheiros. Eu com 15 anos eu já vivia o voleibol de maneira profissional. Eu acho que a referência suas era muito boa pra isso também. Era uma geração que a gente, queria ser o Giba, queria ser o Dante. Uma ambição, assim. Então, assim, eu acho que... E você acha que o momento do vôlei histórico, Brasil tava voando e a Globo passando pra caramba. Você acha que isso também influenciou nesse boom, assim, ou não necessariamente? Cara, eu vou te falar que, assim, eu vejo hoje da mesma maneira em relação ao quanto as pessoas são apaixonadas. Eu acho que é lógico que a gente teve uma geração que, poxa, venceu tudo. Eu tive sorte de fazer parte, então, de conhecê-los no dia a dia. E aí era uma coisa da mentalidade, né? Da filosofia. As pessoas... de certa maneira, se apaixonaram tanto de como aqueles caras... A dedicação do bagulho. Tudo. O dia a dia, entendeu? Através da filosofia tanto que meu pai colocou. Perdeu aquilo machuca, né, o quanto machucava, entendeu? E então, assim, isso as pessoas realmente sentiam isso. É lógico que as pessoas... Os brasileiros em si, a gente gosta de ganhar, né? Então, quando você ganha... Pega uma geração que a gente já sabia que ia ganhar, só não sabia de quanto, né? Então, exatamente. E foram muitos anos assim. Então, a gente se acostumou assim. Mas eu acredito que, assim, ainda hoje existe uma grande... Tipo, as pessoas continuam indo nos jogos, você vê... Não, demais. As finais da Superliga lotadas. Poxa, nos últimos 2 anos, a seleção masculina, a gente tá sofrendo. Isso não é digamos não assim, é tabu pra não falar é tabu, isso, né? né? Vamos ser hipócritas nesse momento. Mas mesmo assim, cara, VNL lotado, sempre as pessoas torcem, as pessoas gostam, entendeu? Poxa, eu fui jogar em vários lugares aqui, na minha volta ao Brasil, eu não imaginava, cara, que em Santo André, o ginásio lotado num jogo do Campeonato Paulista, Santo André jogando com o time juvenil, a gente... Cara, o ginásio completamente lotado, o cara não conseguia sair. Você fala, cara, olha que incrível. Que atmosfera louca, né? Suzano. Pô, no interior, cara, incrível. Um ginásio para 6, 7 mil pessoas, lotado. Galera fazendo festa, poxa, saindo segurança. Gente... Então você fala, cara, não é só, não parou. Entendeu? Continua isso. Em Manaus esse ano, não foi? Foi jogar em Belém. Em Belém, lotado, 10 mil pessoas em Belém. Então, assim, você fala, cara, existe ainda isso. É lógico que naquela época, eu acho que o mundo era diferente, as gerações são diferentes. E aí eu não gosto de o certo, o errado, o bom, o ruim, não tem isso. Não, era diferente. E é diferente porque até a competitividade de atenção era diferente. Ir aos jogos é uma coisa. Hoje, o digital, ele te permite fazer muita coisa, pô. Então não necessariamente ele precisa mas a galera quer ver. Mas pra molecada praticante é diferente, Bemossa. Na nossa época de infanto, ficar num jogo de Superliga, catando bola pros caras, era o ápice. Ser convidado pelo cara era um presente, era o cara que mais se dedicou na semana, que ia ser o boleiro do jogo, tá ligado? Hoje meio que os caras correm dessa, falam, não vou ficar ali não, vou treinar com, Mas infanto, um juvena, ser convidado pra treinar, era um negócio, eu vou entregar tudo aqui, sacou? Eu lembro de ir a pé da fonte até o Taquaral, que são o quê? 5 quilômetros. Uma caminhada. Pra ir treinar com o adulto, eu era infanto juvenil, pra ir ajudar, pegar a bola. Se tivesse um 2x2 pra fazer... entendeu? E jogando, o time adulto de Campinas jogava a divisão especial do Paulista, mas assim, não jogava nem Superliga, pelo amor de Deus, era Liga C, entendeu? E eu só porque o vôlei pra mim era o meu plano A, entendeu? Entendi. Então, esse tipo de ambição, acho que isso... É a prioridade que você coloca. É a prioridade. Foi aonde eu acho que eu consegui me diferenciar dos outros. Entendeu? Sim. Porque, cara, conquistar através daquilo que você realmente ama, cara. Total. Entendeu? E eu quero aquilo.